para vocês tirarem as dúvidas sobre o que foi dito até aqui, né? Então, vamos começar com esse processo aí, né? O que foi dito até esse momento, cadê, correto? Então a gente fez uma apresentação primeiro. Do que é a Axon, do que é o nosso modelo de negócio, do que é o nosso trabalho, certo? Daí depois a gente falou da periodização inversa. Entramos com o assunto de mobilidade. Estabilidade. Core. E daí, treinamento funcional. Nós vamos falar de Pilates. E eu acho que, como vai ter pouco tempo, HIIT. É mais curto. Sim. Hoje. Dúvida, gente. Lá de cima para baixo, podem ir perguntando, né? Se ficou alguma dúvida sobre, primeiro, a nossa apresentação, o modelo de negócio que nós apresentamos? Não? A parte da periodização inversa. Como a gente organiza esses treinos? Nada? Não? Vamos aos conteúdos técnicos, então? Mobilidade e estabilidade, tá bem claro? Sim. Articulações, elas têm uma função primária. E é a gente olhar para as articulações, gente. Quando a gente fala de mobilidade e estabilidade. Do mesmo jeito que quando a gente fala da musculação, a gente olha para o músculo. Quando a gente fala de mobilidade e estabilidade, a gente olha para a articulação. E qual a função dela? Que é uma das minhas maiores críticas em relação ao que vocês aprendem no meio acadêmico. Vocês não aprendem em função de articulação. Vocês decoram todos os músculos, aprendem o músculo envolvido no maxilar, que não faz sentido nenhum quase para a área, e não aprende a função articular do joelho. Qual é a função articular do joelho? Quando a gente chega aqui e recebe os novatos, fala, cara, função articular do joelho, mobilidade e estabilidade, a pessoa fica... E é o que é bem simples, né? Porque não tem 50 funções. É tipo, ou ela é responsável por mobilidade ou por estabilidade. É muito fácil, muito básico e deve estar na ponta da língua de vocês. Quais são as funções das articulações? Ao entender isso permite o quê? Que vocês tenham uma melhor aplicação do trabalho de mobilidade e estabilidade. E principalmente no trato de alívio de dor, de resolução de lesão. Principalmente esse trato. Porque você sabe a função do joelho, você sabe a função do tornozelo. Você sabe que o tornozelo serve para mobilidade. Então, se a pessoa tem algum problema nas articulações adjacentes, eu vou trabalhar a mobilidade do tornozelo. Eu sei que o meu quadril precisa ter mobilidade. Então, se a pessoa tem uma dor no joelho ou na lombar, uma hérnia de disco ou um desgaste patelar, a minha primeira intervenção é o quê? Quadril. Se a pessoa vem com as duas coisas, com desgaste patelar e com uma hérnia de disco na lombar, é quadril. Tá bem no meio ali, ó. Eu vou dar amplitude quadril, você vai ver, gente, que a pessoa vai chegar aqui, você vai falar para ela pegar o chão e ela vai fazer uma flexão de lombar para encostar no chão, não de quadril. O quadril dela vai ficar reto e ela vai fazer isso aqui, ó. Com a lombar, o quadril não dobra, entende? Tipo, não dobra mais. Não flexiona ou não estende em outros casos, né? Parece que a pessoa tá andando, daí é muito caso, acontece muito com as mulheres, né? Tá andando com a bunda empinada, sabe? Tá... Tipo, o quadril parece que tá com a bunda empinada. Por quê? Porque o quadril não estende mais, velho.
Você passa tantas horas sentado ali que acha que a flexão aqui é o normal. É o novo normal. Daí a pessoa faz o quê? Para compensar? Para ficar reta, né? Para ela não sair caindo para frente. Ela vai hiperestender. Então, muito, muito importante ter isso muito claro sobre mobilidade e estabilidade, qual a função de cada articulação. E como vocês vão intervir, porque a gente tem uma série de movimentos, de opções de exercícios para trabalhar isso. Fato é que o próprio movimento trabalha. Então, quando o aluno domina e aprende a fazer um bom agachamento, o próprio agachamento dele vai trabalhar a mobilidade do tornozelo e do quadril. Certo? O próprio agachamento vai fazer. Eu estou treinando isso, mas eu preciso chegar nisso primeiro. Treinar essa articulação, preparar essa articulação antes para depois conseguir atuar. Ontem eu dei uma aula ali e eu coloquei no segundo bloco do aluno um overhead squat com bastão, que é aquele agachamento do CrossFit, né? Com a barra acima da cabeça, com o bastão, com o máximo de profundidade possível. O aluno terminou, daí ele fez a primeira série com bastão, a segunda série com bastão, na terceira eu botei a barra de 10, porque eu tava fazendo muito bem feitinho. Fez com a barra de 10. O aluno terminou cansado, já com as musculaturas ativas, com o treino já estava rodando. Mas qual que era a minha principal intenção ali? Mobilidade do quadril. Principalmente de aduções e abduções, eu queria abrir esse quadril dele mais e de tornozelo. Era essa a intenção. Mas eu fiz isso com um overhead squat, entenderam? Por quê? Porque, cara, o overhead squat vai exigir muito, né? A pessoa não consegue fazer os movimentos compensatórios, essa é a verdade. No overhead squat, para ela manter o bastão na linha, você impede a pessoa de fazer qualquer movimento compensatório. Então, tipo, ela não consegue derrubar o tronco para frente, porque se ela vier com o tronco, o bastão vai junto. Ela não consegue ir para a ponta do pé, porque se ela vier com a ponta do pé, o bastão vem junto. Ou o bastão vai para trás. Então, quando eu coloco esse acessório, o bastão, no overhead squat, eu não estou com a intenção dele de fazer um trabalho de força para o overhead squat. O bastão ali é para eu fazer movimentos, limitar os movimentos desse aluno, para que eu trabalhe as mobilidades das articulações envolvidas. Eu estou treinando as articulações nesse momento. E daí depois ele foi para o trabalho de força. Depois ele foi para a próxima parte do treino. E é melhor ainda, porque ele chega no back squat que ele foi fazer, já foi com carga já. Porque já está aquecido. Já fez 40 overhead squat com bastão. O quadríceps aqueceu, o glúteo aqueceu, está pronto para bordoada já. Não precisa começar com uma carga reduzida progredindo. Não, já dá para entrar já com os dois pés. Não perde tempo, porque eu já treinei as articulações e aqueci ele para o treino ao mesmo tempo. Então, muito importante ter isso muito claro. Quando a gente vai para o core, dúvidas de core. Para mim está claro, tipo, anti-movimento, né? Anti-movimento sempre é o que vai me levar a realizar o movimento, né? O core é como se fosse uma parede, um chão. Ele é a base para o movimento. Eu não consigo, entra aqui na câmera, Chaves. Eu não consigo empurrar o Chaves se eu não tiver uma ativação de core. Porque se eu tô aqui, ó, e eu vou empurrar o Chaves e eu não tenho core, sabe o que acontece? É isso que acontece. Por isso que é um anti-movimento. Então o core, ele é essa base. Tipo, você consegue imaginar assim, você fazer um press, e daí, tô aqui, né? Tô com um halter aqui, um dumbbell, vou fazer o press. Isso é fazer um press sem usar o core, né? Tipo, você não consegue levar o movimento para lugar nenhum. Ele é como se fosse a base, é o chão. Entende? Então é isso, essa é a base de anti-movimento. O Chaves está com o core ativo, então só o fato de ele estar parado, ele está com um anti-movimento aqui, ó, porque senão ele iria para trás. Se o Chaves é a pessoa sem core e eu sou com, é ele que vai quando eu empurro. Se eu sou a pessoa sem core e o Chaves com, esse é o anti-movimento. Por isso que esse é o princípio por trás do que é o treino de core. É fortalecer a base para o trabalho de força, gente. Para você poder deslocar qualquer coisa. Para você poder estar, porque
há uma força atuando contra a gente, isso é física, né? Há uma força atuando contra a gente o tempo todo, chamada gravidade. Então, para que você possa estar aí onde você está, você precisa de core. Porque se você desliga o teu core, no momento que eu venho para cá, eu caio, porque tem uma força agindo contra mim. Digamos, eu sou a gravidade, eu estou agindo contra o Chaves aqui, ó. Ele só fica porque ele está com o core dele ativo. Se o core dele desliga, a gravidade derruba ele. Quando astronautas passam muito tempo em gravidade zero ou menor gravidade, eles voltam, vocês já viram vídeos de astronauta voltando depois de algum tempo que não consegue andar? Porque o core ficou tão fraco que a força da gravidade está derrubando ele. É isso a explicação. Tipo, ele ficou tanto tempo sem, não faz força em nada, porque ele não tem ação da gravidade, então ele não usa o core. Os músculos ficam tão fracos, mas tão fracos, que a própria gravidade o derruba, ele não consegue dar um passo, porque ele não tem core, é a força muscular do centro do corpo dele que não existe mais e que não permite que ele minimamente fique no mesmo lugar. E daí vem, gente, a base, o início da maior parte das lesões, com exceção de lesões de trauma, né, que são por acidentes, o início, ela começa, na maior parte dos casos, por uma falta de força de core. Que daí a pessoa começa a fazer os movimentos compensatórios e daí ela começa a perder a amplitude articular. Você entende que uma coisa vai levando a outra? Então, na maior parte dos casos, a pessoa não tem força de core, daí ela vai compensando. O corpo vai pesando mais para um lado, ela vai fazendo movimentos compensatórios. Isso vai gerando encurtamentos musculares e as articulações vão parando de ter amplitude ou de ter a estabilidade necessária. Isso gera lesão, gera dor, gera desconforto. Então, meio que é um caminho comum, não é 100% dos casos, mas, assim, talvez 90%, assim, vai ser raro, sempre, né? vai estar relacionado, né? Vai ser raro você encontrar um caso que a pessoa não seja, o core não tenha nada a ver com a lesão e a dor que ela tem. É muito comum, né? Por exemplo, a gente não tem força de core em antiflexão lateral, e daí eu vou correr. O que acontece? Cada vez que eu dou um passo e tiro uma perninha do chão, o meu corpo fica sob uma perna só, certo? Eu desloco o centro da gravidade, ok? O centro da gravidade está aqui, próximo ao meu umbigo. Quando eu estou correndo, o centro da gravidade ele vai ficar aqui, ó, ele fica dançando, certo? Ele fica meio... Aqui que eu fiz na caneta. Eu desenho melhor que o Charles, fala a verdade, né, gente? Tá aqui, né? Centro da gravidade tá aqui, ó. Isso é uma pessoa parada, bípede com os dois pés no chão. A gente é pouco, vou falar aqui já, pouco bípede, porque a gente passa a maior parte do tempo com um pé só no chão. E daí, o nosso centro de gravidade, ele fica pulando. Daqui pra cá, daqui pra lá, certo? Então, quando eu tô correndo, o meu centro de gravidade ele tá mudando o tempo todo, a cada passo. Ele tá mudando por um lado e por outro, pra mim me manter no lugar. E, nesse momento, eu tenho essa ação acontecendo. E pra eu, nesse passo, não simplesmente desmoronar pro lado, cair pro lado, eu preciso do quê? De força de core, de antiflexão lateral, que é o que me impede de fazer isso aqui, ó, que me mantém aqui, né? Faça ação me empurrando aqui, ó, Chaves. Que não deixa eu ir pro lado. Certo? Eu entendi isso, ok, mas vocês já viram alguém, vocês já viram pessoas muito fracas, com um core de antiflexão lateral muito fraca, correr de um cachorro, correr para atravessar a rua e não ser atropelado? Já viu alguém cair pro lado, correndo? Simplesmente do nada, você deu um passo, parece que passou um espírito. Eu nunca vi, vocês já viram? Sabe por que isso acontece? Porque o nosso corpo é foda, velho. Se a pessoa não tem força de core, ela vai dar um jeito de não cair, ela não vai sair caindo. E daí o que vai acontecer? Acontece uma flexão lateral normalmente, às vezes até no tornozelo, mas normalmente é no joelho. O que acontece com essa pessoa aqui, ó?
o joelho, a perna dela faz isso aqui, o joelho faz isso aqui. Ó. Pegaram aqui, ó, a visão? Vira aqui, ó. Quando o centro de gravidade vem para cá. Para o centro de gravidade não terminar de ir pro lado lá e a pessoa não cair, ela faz isso aqui. E daí isso, com o cruzado lateral, colateral, lateral, começa a pressionar um monte, todos os tendões envolvidos que estão ali no joelho, na verdade. E o cruzado lateral começa a desgastar, talvez romper, né? Isso é algo muito comum, por exemplo, né? Dor no cruzado em jogadores de futebol. Por causa das mudanças de direções. Porque na corrida eu corro em linha reta ainda. Então o centro de gravidade ele muda pouquinho. Agora, no esporte como futebol, cara, o centro de gravidade, ele sai daqui, ele quer ir parar lá na outra sala, lá do lado. Porque eu faço isso aqui. E se eu não tenho core para fazer o antimovimento de frear e eu ficar no lugar, o que impede eu de ir pro chão, normalmente, é isso aqui, ó. Esse movimento compensatório trazendo o meu joelho para dentro. Então o corpo humano ele é uma coisa tão linda e tão foda, assim, tão perfeita, que sempre a gente vai procurar um jeito de não dar merda, né? Da coisa não sair do lugar. Só que assim, você resolve um probleminha agora. Então essa pessoa aqui que tá correndo, a cada passo, e claro, gente, né? Não vamos ser hipócrita de achar que isso acontece drasticamente, assim, super visível. É um negócio que é assim, ó, quase nada. Vou deixar até reto esse joelho aqui, ó. É quase nada. É tipo mínima essa mudança. Mas aí a pessoa correu 1 quilômetro. 1 quilômetro, ela dá 2 passos a cada metro, deu 2.000 passos. Ela fez 1.000 vezes isso, né? Porque é um lado só. 1.000 vezes isso. 1.200 vezes isso. Já começou a doer um pouquinho esse joelho dela. Foi quase nada. Foi quase nada. Agora imagine, passou uma vida fazendo isso. É daí que vem as lesões, daí que vem o desgaste, daí a pessoa começa a ter uma dor, dessa dor começa a aumentar, daí que ela faz, ela evita fazer o que faz a dor, que gera a dor. Só que daí já está instalado um padrão de movimento biomecânico. Tipo, a pessoa, ela desenvolveu uma forma que ela aprendeu a correr, a caminhar, a viver. Ela não consegue mudar isso, é tipo um vício, gente, tipo um usuário de droga, ele não consegue ficar sem. Então a pessoa está dependente disso. Sabia que, na minha opinião, o desporto mais difícil de se ensinar é a corrida? Eu acho disparado mais difícil de se ensinar, sabe por quê? Porque ninguém corre certo. Porque a gente aprende a correr meio sozinho e com movimentos compensatórios. Então, ninguém aprende naturalmente a correr certo. Ninguém não, talvez os etíopes aprendam a correr certo. E a gente já pode até falar sobre isso e o porquê. Mas a maior parte das pessoas não aprende naturalmente a correr certo. Porque a gente vai fazer esses movimentos compensatórios porque, sei lá, a gente já na infância passou muito tempo sentado, passou muito tempo em outra posição, teve um encurtamento, um desenvolvimento diferente no estirão puberal, sei lá. Mas a gente chega aos 20 anos e o nosso padrão de corrida ele tem movimentos compensatórios, vícios que a gente desenvolveu ao longo da vida. E daí, para eu ensinar alguém a correr, eu preciso desensinar primeiro. Ela precisa desaprender o jeito que ela corre para ela aprender um novo jeito. Isso na maior parte dos esportes acontece. Tipo, se eu pego uma criança e vou ensinar ela a arremessar uma bola de basquete, ela não arremessa errado a bola de basquete porque ela não, na vida dela ela não sai arremessando bola de basquete por aí. Igual ela sai correndo. Entenderam a lógica? E vale para o futebol, vale para os diferentes esportes que a gente tem. A corrida ela é tão presente na nossa vida desde a nossa infância que a gente faz esses movimentos compensatórios, a gente muda o padrão da corrida. E para aprender um novo jeito de correr, a gente precisa desaprender o anterior. E sim, existe um método de um russo maravilhoso, podem procurar o livro dele, Pose Method.
Pose é o nome do método, que ele realmente ensina a corrida como se fosse um fundamento esportivo, né? Então ele ensina 3 posições onde toda pessoa passa pela corrida, e ele estuda realmente esses corredores quenianos e os melhores corredores do mundo, e ele diz assim que todos os melhores corredores do mundo passam por esses 3 pontos, né? São 3 pontos que você tem na corrida, e todos eles, sem exceção, independente do lugar do mundo, passam por esses pontos. E muito por quê? Por que os melhores corredores são pessoas dessa região? Porque são pessoas tão pobres que correram descalço, então não tem muito movimento compensatório, né? Tipo, elas não tinham muitos sofás confortáveis para sentar, elas não tinham muito... Tipo, era muito... terra, a casa é terra de chão batido, não tem... Você dorme no chão. Não tem todos os confortos que nós temos na sociedade moderna. Isso permite que o corpo dela fique muito próximo de como o corpo humano deve ser. E daí quando ela corre, ela simplesmente corre. Certo? Corre do jeito que o corpo humano deveria correr. E por isso que são os melhores corredores, né? Por isso que quando você vê uma maratona, quem ganha são esses quenianos. Porque além da capacidade já física dele, né? Fisiológica, natural, que há uma predisposição, ele não consegue ser superado por outras pessoas que também têm essa predisposição por causa da biomecânica da corrida. Mesmo com a predisposição que já dá uma vantagem para eles, a biomecânica mantém esse atleta à frente. Certo? Quais são os antimovimentos, gente? Antimovimento é sempre você pensar assim, o que aconteceria se o meu core desligasse aqui? Então eu estou fazendo uma anti o quê? Uma anti-extensão. Certo? Então movimentos que me levariam o corpo aqui são movimentos de anti-hiperextensão. Anti-extensão. Pranchas. Se eu estou numa prancha, desligo o core, vai lá para frente. As pontes são as antiflexões. Daí a gente tem a prancha lateral, os fazendeiros, antiflexões laterais. É tudo o que ele impede o teu corpo de fazer. Basicamente é isso. Michael Boyle, no livro dele, ele diz assim, que uma pessoa com core fraco é igual você colocar um canhão em cima de uma canoa e disparar esse canhão. O que acontece com a canoa? Não sobra nada, né? É destruir a canoa, virar fiapo. É isso. Então você ter membros fortes, extremidades fortes e core fraco te faz ser como se fosse um canhão numa canoa. Que daí quando vai fazer a extremidade da força, falta core. E daí começam os movimentos compensatórios, né? O corpo começa a compensar. Você já viu o nosso aluno que quando vai fazer um press, começa a fazer isso aqui com o corpo? Inclinar o corpo pro lado? Isso é falta de força de antiflexão lateral. Ou que vai fazer o press e ele faz isso aqui? Falta de anti-extensão. Não tem a força. Tipo, a força do braço tem, mas não tem a base. E daí é meio como se o peso estivesse empurrando ela para trás e não tem força para segurar. O peso está empurrando ela para trás. O peso está empurrando ele para o lado. E isso é o básico. Uma grande variável do core é que você faz core o tempo todo. Então você tá, quando eu estou fazendo um press, quando eu estou apertando a mão do Chaves aqui, eu estou fazendo core. Eu preciso, para fazer um movimento de apertar, eu preciso fazer força de core. Qualquer movimento, qualquer força, qualquer ação muscular que eu tenho, eu estou usando o meu core. Então não existe alguém com core desligado, está numa cadeira de roda. E olha lá. E olha lá, porque tem que ter, né? Tipo, tem que ser, na verdade, tetraplégico, né? Só movimentar a cabeça pra estar com a... Porque tem que usar o core pra tudo. Só que o fato é o quanto a gente usa e o quanto a gente faz os movimentos compensatórios por falta de core. No mais tradicional da musculação, hoje não tanto, mas antigamente era muito comum, quando a pessoa vai para as cargas que ela não consegue fazer,
por falta de core, ela vai para as máquinas guiadas, porque as máquinas guiadas permitem que a pessoa faça na direção que a máquina permite fazer. Então, ela te permite treinar em cargas máximas, quando a falha é o core. Então, quando o objetivo específico do cliente é a força muscular nas extremidades, você bota ele numa máquina e você vai continuar ganhando ombro, mesmo com o core mais fraco, porque a máquina não vai deixar a pessoa fazer isso. E daí por isso que se diz que quando se treina muito em máquina, você não tem uma força funcional, porque você não consegue pegar um negócio aleatório e colocar lá em cima com aquele peso. Na máquina você consegue fazer força com aquele peso, agora pegar um troço não consegue. Porque você tem a força do teu ombro para fazer esse empurrar vertical, mas você não tem a força do core para manter o teu corpo no lugar, porque você fez guiado. É útil para atletas, indivíduos extremamente treinados, eu acho sim. Eu acho que sim. É útil você usar uma máquina guiada, de repente, para chegar no limite da força que a pessoa que permite a pessoa fazer e tal. Mas o que eu acho mais útil? Treinar a porra do core, velho. Pronto. Sabe? A gente percebe que há um limite de força dentro até do fisiculturismo, que os atletas não conseguem ganhar mais em hipertrofia, porque eles não treinam mais core. Tipo, o que está impedindo ele, o que está levando à falha do movimento não é o tríceps que ele está treinando, é o core. E daí ele acha que ele está treinando tríceps quando ele está fazendo, sei lá, um supino fechado. Ele acha que ele está treinando tríceps. E na verdade ele está treinando core. Não tem nem dor muscular no dia seguinte, porque ele falhou, porque não teve core. Então por que não isolar antes esse core, focar em treinar melhor esse core, melhorar o core, para daí chegar ao ponto que vai acionar o tríceps, né? E basicamente é isso para a maior parte das pessoas, o sedentário ou o superativo. Gente, o core, ele vem antes, né? Ele é a primeira coisa. Então, se não tiver um core forte, você não consegue nem treinar o resto. Basicamente, quando a gente recebe uma senhorinha aqui, a gente vai até usar os outros métodos, mas o treino dela, em função do nosso objetivo e do que nós procuramos, termina aqui, ó. Ela vai fazer exercício extremamente funcional, de pilates, de HIIT até, mas a nossa intenção com a dona Terezinha é treinar mobilidade core. Só. Raramente ela vai fazer força no deltoide dela. Porque o core já está tão fraco devido à idade dela, né, ao processo degenerativo do corpo dela, que, cara, ela vai usar muito pouquinho. Muito pouquinho. Ela vai usar o core. E o que é core? Começa aqui, termina aqui, tá? É tudo que tá aqui dentro dessa caixa. É a caixa mágica aqui, ó. Começa na pelve, embaixo do glúteo, né? Porque pega o glúteo todo e termina aqui no diafragma. Tudo que tá aqui dentro é core, tá? Tudo é core. Glúteo é core. Tudo que tá dentro dessa caixa é core. Todos os músculos que estão aqui dentro. Certo? Esses músculos, eles podem e devem ser treinados todos os dias, porque eles têm uma capacidade de recuperação muito melhor do que os grupos musculares das extremidades. Pelo óbvio, porque a gente usa ele todos os dias, o tempo todo, desde que a gente nasceu. Então, tipo, eles não. É muito difícil você ver, por exemplo, pessoas treinadas e sentir dor em core, né? Muito difícil, tem que forçar muito para sentir dor em core, tem que ser um treino muito intenso. Por quê? Porque, cara, você trabalha core o tempo todo, o dia todo, na tua vida. Sempre. Você tá respirando, você tá vivendo, você tá usando teu core. Então, são músculos com uma capacidade de regenerar das microfraturas que a gente gera para gerar força muito rápida. Então, tipo, não precisa ter day off. Na verdade, não existe day off de core, porque só se você for pra lua, você tem um day off de core. Porque enquanto você tem a ação da gravidade, o teu core está sendo usado. Ele está sendo treinado, ele está sendo trabalhado, né? Então, são músculos com uma capacidade de fortalecimento muito, muito, muito
rápida, assim, e resultado também, tá, gente? Treinou core, você vê resultado rápido, você vê o aluno evoluir rápido, cara, você treinou core, você vê carga subir, é bom, eu acho que também é bom na adesão do cliente, porque o aluno sente, sabe? Tipo, ele chega aí, ele ia lá, ele sofria para fazer um agachamento com peso corporal, você treinou core, logo logo ele tá com um kettlebellzinho de 10 kg, nossa, mas eu não conseguia fazer sem nada. Então dá um resultado assim que eu acho que é muito estimulante pro aluno, ele fica faceiro, assim, sabe, de ver a diferença da evolução dele ao treinar core. Mais dúvidas de core? Pensando na hora do prescrever o treino, tem alguma coisa que a gente talvez tenha que avaliar no aluno dentro de algum exercício, ou alguma coisa mais específica relacionada a qual antimovimento a gente tem que dar uma ênfase maior? Faz sentido dar uma ênfase para algum antimovimento? Ou trabalhar geralzão assim, quase todos os dias? Eu vou repetir o que você falou aqui, Bruno, senão não vão te ouvir. Ai, perdi, ó. O Bruno perguntou aqui sobre a prescrição, né? Qual core usar, qual não usar, usar tudo, como prescrever os antimovimentos dentro do treino. Gente, o antimovimento, ele acompanha em certo nível os padrões de movimento que a gente falou no treinamento funcional. Mas a gente não precisa ficar preso a isso. Então a primeira coisa, né, a gente vai fazer mais de um cliente o que a gente vê que é o antimovimento que ele tem pior. Isso é um fato. E a gente não faz uma avaliação funcional aqui. Existem. A FMS do Gray Cook é um sistema de testes, vocês podem até procurar na internet, FMS, Functional Movement System. São acho que 8 testes de mobilidade e estabilidade para avaliar a capacidade física desse aluno mesmo. Então ele vai testar a mobilidade, estabilidade dele para verificar o condicionamento físico dele. Nós entendemos que você aplicar um FMS a cada 1, 2 ou 3 meses, para o cliente comum, é chato pra caralho, porque ele não treina. E daí ele vai perder, tipo, a cada 10, 20 treinos, o que seria um treino, para fazer testes. Isso é uma linha tecnicista demais do movimento, pro nosso gosto, muito tecnicista. Então, para atletas, super válido. Eu acho que, cara, atleta tem que fazer FMS, tem que avaliar, tem que verificar como é que tá, até porque, por causa da biomecânica da prática esportiva, que é muito repetitivo mesmo o movimento, né? Tipo, cara, um atleta de vôlei, ele, cara, faz o mesmo movimento muitas vezes. É muito importante que ele faça. Para o nosso cliente, não. A gente faz essa avaliação na própria aula. Então, são exemplos como os que eu dei. Press. Pesou? Viu que o aluno está inclinando? Esse cliente precisa de antiflexão lateral. Sabe? Eu coloquei uma observação recentemente no treino da Lari, você deve ter acompanhado depois que eu coloquei essa observação lá, da Lari Kretzel, que vem 6 horas da manhã, a filha do Fábio. Que ela estava se incomodando de dor no joelho, acho que agora nem tá mais, que ela ficou de férias, daí acho que não sentiu mais. Ela é professora de inglês, trabalha muitas horas de pé, e dela foi quando ela passava, que não eram os treinos, mas quando ela passava muitas horas de pé, ela estava se incomodando de dor no joelho. Gente, não preciso nem avaliar. Eu já sei. Antiflexão lateral. Muitas horas de pé. Meu, olha o tempo que eu tô parado aqui de pé falando com vocês. Vocês viram em algum momento eu distribuir uniformemente o meu peso sobre os 2 pés? E trazer o centro da gravidade aqui pro meio? Agora só. É a primeira vez que eu tô fazendo isso desde que eu comecei a falar. Eu tô aqui, ó. O meu peso tá vindo para um lado e pro outro, tá sendo distribuído de um lado pro outro. Se eu não tenho uma força de antiflexão lateral, eu estou cisalhando o joelho. Eu estou fazendo... Meu joelhinho está aqui, que ele faz só flexão e extensão, né? E eu estou fazendo flexão lateral com ele. Eu estou fazendo isso aqui com ele. Mínimo, né? É muito pouco. Mas imagine uma pessoa que passa 5, 6, 8 horas de pé, com o joelho, ao invés de estar aqui, estando aqui. Mas é mínimo. O que a gente aplicou para ela?
muito exercício de antiflexão lateral, fazendeiro, prancha lateral, muito. E ela pegou um período de férias e a gente falou, cara, agora é hora de moer. Vai ficar 30 dias sem ficar tanto tempo de pé. Pau. Quando voltou a treinar, não doeu mais. Perguntei se sentiu lá, não doeu mais. Não senti mais. Porque a gente fortaleceu. Ela nem sabe o bem que a gente fez na vida dela e o quão difícil ela encontrar isso, alguém que consiga resolver esse problema para ela. A gente resolveu. Então, nesse caso específico, a gente foi especificamente no que ela precisava e, era meio quase toda a aula você pode aplicar um movimento de antiflexão lateral, porque a cliente precisa daquilo. Há uma deficiência específica naquilo. Quando a gente fala, por exemplo, de hérnias, a gente vai falar de anti-extensão, né? São pessoas que hiperestendem. Em alguns casos, flexionam demais, mas normalmente são hiperextensões. Na maior parte dos casos, são hiperextensões que a pessoa faz. Eu vou trabalhar pranchas. Muitas pranchas. Quando a pessoa faz flexões, que daí a hérnia é invertida, né? Eu vou trabalhar pontes. Muitas pontes. Então eu vou focar mais em entregar mais do que o cliente faz. Agora sim, o cliente não tem um diagnóstico, não tem nada muito específico, não tem uma base de core específica que eu preciso trabalhar com ele. Eu vou trabalhar tudo? Sim, mas combinam mais com os padrões de movimento. Quando a gente fala de empurrar e joelho, combina muito mais com anti-extensões, pranchas, certo? Quando a gente fala de puxar e quadril, combina muito mais com anti-flexão, pontes. E a anti-flexão lateral, ela combina em todos. Ou anti-rotação, não tem um... Por quê, gente? Porque são os grupos musculares que estão mais envolvidos, né? Quando eu falo de empurrar, eu tenho um uso maior da minha cadeia anterior. Então, empurrar e dominante de joelho, eu uso mais os músculos da frente no meu corpo. É isso que eu estou dizendo. E para eu fazer anti-extensão, eu uso mais os músculos da frente do corpo, certo? As pranchas usam mais a parte da frente do core. Quando eu falo de puxar e quadril, eu uso mais os músculos de cadeia posterior. Então eu uso mais posterior de coxa, glúteo, costas. Logo, os músculos envolvidos na antiflexão, nas pontes, são os que vão estar sendo mais utilizados no treino. Eu falo que isso é melhor de fazer. Por quê? Porque eu já vou usar esses músculos, então eu economizo tempo, porque eu preciso, para entregar um resultado, eu preciso fazer esses músculos treinarem. E daí se eu chego por um cliente e boto no dia de quadril puxar, para ele fazer 2 pranchas no começo do treino, e vou por um treino de puxar, ele vai usar pouco anti-extensão no treino de puxar. E muito anti-flexão, porque eu estou puxando, então meu corpo está vindo para frente. Daí o músculo alvo, meu músculo alvo, foi pouco treinado. Eu vou treinar o core mesmo só quando eu for puxar o core, a parte de core de cadeia posterior. Só quando eu for puxar. Então é melhor eu passar para esse cliente pontes no dia de puxar e quadril e pranchas no dia de empurrar o joelho. Mas, gente, precisa necessariamente? Não precisa. A gente vai atender principalmente os clientes mais sedentários. Não precisa, sabe? Você treinou core, vai treinar core todo. Bota prancha, bota ponte. Antigamente a gente era bem rigoroso, né, Chaves? Antigamente... Aqui no caso, né, seria estabilização cadeia anterior. A gente separava por padrão assim, sabe? Dava até esse nome, né? Na anotação, o treino, o Leandro fez o treino de joelho, empurrar. Hoje em dia a gente coloca core. Antes era estabilização de cadeia anterior, estabilização de cadeia posterior. A gente separava muito assim, né?
E tinha que ser bem separado, sabe? Joelho e empurrar tinha que acompanhar a cadeia anterior e quadril puxar tinha que cobrar posterior. Quando os professores fugiam muito disso, eu cobrava deles. A gente era muito mais tecnicista. Hoje a gente entendeu que, o corpo humano é uma coisa de louco, assim. Então, para uma senhora, para um aluno sedentário, para qualquer cliente que treina 2 vezes por semana com a gente, não treina 3, é saúde, é qualidade de vida. Agora a gente juntou tudo, só explicando, né, que agora a gente não faz mais essa separaçãozinha, porque a gente entendeu que tudo vai ser o core, né? Então a gente não separa tanto. Não separa tanto. E você vai usar quando? Para alunos muito mais avançados. Então, tipo, para atender a Carol. É um momento que você pode pensar e falar, puxa, cara, Carol aqui, dia de puxar, eu vou botar ela para fazer pontes. Porque, vou botar ela pra fazer prancha, não vai fazer diferença nenhuma. Ela nem aquece numa prancha. Eu vou trazer ela pras pontes para fazer uma ativação e preparar ela, porque vai ser um treino de puxar muito foda. Então eu preciso preparar o corpo dela para esse treino de puxar. Certo? Então isso vai servir para atletas, para alunos mais avançados, para ambientes mais complexos. Para a maior parte dos casos, podem ser bem genéricos, pode sair da prancha para ponte, pode, sabe? E sempre que vocês verem que dá para pesar mais seguindo o meu sentido, pesa mais. Eu fiz isso ontem com a Ianca, assim, eu fui nas estabilizações de cadeia anterior para ela fazer o treino de joelho. Dominante de joelho era o treino dela. E eu foquei em estabilizações de cadeia anterior, em anti-extensões. Então dá para fazer, mas não precisa necessariamente. É importante que seja um conhecimento que vocês tenham como ferramenta para vocês, tá? Mais dúvidas? Não? Treinamento funcional. Daí a gente entra nesses padrões que a gente acabou de falar aqui, né? Empurrar horizontal, empurrar vertical, puxar horizontal, puxar vertical, dominante de joelho, dominante de quadril. Essa é a base do treinamento funcional. Então você dominou essa base, você precisa, assim, gente, o que vocês precisam treinar agora? É tipo, ver uma pessoa fazendo um exercício, se pergunta aonde ele se encaixa. Ponto. Qualquer pessoa. Mas você não está lá assistindo as aulas, pô, essa pessoa está fazendo, sei lá, um clean, um movimento complexo, né, composto. Qual o padrão de movimento que está envolvido no clean? Vão treinando isso na cabeça de vocês, sabe? Porque, juro, fica natural e vocês estão fodidos, porque vão perseguir a vida de vocês. Vocês vão estar em casa, vão ver o pai de vocês sair da cadeira e vão assim, ih, cara, ele não fez um dominante de joelho para sair da cadeira aqui. Talvez esteja com dor, porque ele flexionou o tronco para frente e fez um dominante de quadril. Você fala, sai da minha cabeça, Leandro! Chaves, me deixa! Vai ser natural e tem que ser, gente, para sempre que vocês olharem alguém se movimentando, vocês entenderem o padrão de movimento envolvido. Juro, a Luana, minha esposa, morava no litoral, né? Daí eu ia pra lá todo mês ficar com ela, a gente sentava na praia e eu ficava fazendo comentário dos padrões de movimento das pessoas. Sentando, levantando, andando e tal. Ela chorava, daí ela, meu Deus do céu, pare de trabalhar. Porque é tão natural e é agradável mesmo você entender o corpo humano e ver o movimento humano como uma coisa tão incrível que é na natureza do que é o movimento humano e começar a ver as disfunções, as funções, as adaptações que um corpo faz, simplesmente por ser um corpo. Então, lembrem de incluir isso e de entender qual é o padrão de movimento. Então, pô, o cara tá fazendo uma flexão. Você fala, puta, flexão é o quê? É um empurrar. Ok, mas é um empurrar o quê? Horizontal ou vertical? Horizontal, porque ele sempre tem como base o corpo humano. O corpo humano. Então, se eu, independente da posição onde meu corpo esteja, o meu corpo é a referência base para o padrão de movimento. Ok? Depois, quando a gente entrar lá na musculação, a gente vai associar esses padrões aqui, com os músculos envolvidos. E daí vai ficar legal a engrenagem, que daí vocês vão começar a entender o jogo, tá?
Mas por enquanto é isso. Diferenciais de padrão de movimento. Lembrem que o Chaves já demonstrou na aula passada. Paga para mim aqui, Chaves, esse desenho maravilhoso. Que a gente tem. Então, o que é funcional e o que não é funcional. E eu vou pôr mais uma barra aqui que eu acho que não rolou na aula passada. Primeiro, cadeia cinética CC aberta e cadeia cinética fechada. Certo? Aberta é pouco funcional, porque na natureza, no nosso corpo, nós mesmos, nós não conseguimos fazer as coisas com cadeia cinética, só com o corpo com cadeia cinética aberta. E cadeia cinética fechada é muito funcional. E cada movimento ele pode estar em diferentes lugares aqui, né? Então ele pode estar em diferentes lugares dessa barra de espaço, sendo pouco funcional ou muito funcional. O uso do muito extremo aqui, gente, eu particularmente não gosto, então eu não gosto de usar nada que está aqui, que para mim não faz muito sentido mesmo, sabe? Tipo, é um corpo humano, não tem por que eu gastar tempo no que não é nada funcional. O restante aqui, tudo é usual, gente. Tudo é usual. Tudo pode ser usado por vocês do que está aqui. Vocês vão entender a característica do cliente. Clientes mais focados em questões estéticas, vocês podem ter uma tendência em trazer mais pro espectro esquerdo. Clientes mais focados em qualidade de vida, vocês podem ter uma tendência em trazer mais pro espectro direito. Mas esses clientes podem brincar nos dois. Então eu posso olhar para a Terezinha lá, para a senhora e falar, puta, cara, eu acho que eu preciso isolar um músculo da Terezinha aqui. Porque ela pode chegar especificamente e falar, o meu ombro tá me incomodando. Eu falo, cara, eu vou treinar o core dela, quando o core ficar forte, vai chegar no ombro, vai. E esse ombro vai melhorar? Vai levar 2 anos, velho. E a galera é muito treinamento funcional, é assim que só vai falar, é isso aí, vai levar 2 anos, vai ficar 2 anos com dor no ombro, para daí melhorar. Gente, por que eu não posso botar ela de maneira bem isoladinha para treinar só esse ombro, para eu fortalecer ele, para a dor passar agora? E paralelamente a isso, 80% do treino dela vai estar aqui, mas 20% eu vou trazer para cá, para entregar um resultado um pouco mais cedo. E o mesmo acontece no contrário, que a gente vai ter a nossa aluna mulher, que, cara, ela quer o bumbum na nuca, quer a coxona rasgando e foda-se o resto. E daí, por que não eu trazer ela um pouco para esse espectro aqui? E no meio desse treino onde eu vou trabalhar focado nos resultados de hipertrofia, eu entregar de repente 30% mais aqui e 70% mais aqui. Acho que nem isso a gente faz, talvez 40% e 60%, porque a gente consegue entregar esse fortalecimento, esse resultado de hipertrofia em movimentos funcionais. Sabe? Então, é isso que vai definir o espectro onde está a pessoa. Né? Qual é a intenção dela, o desejo dela, o objetivo dela, e a gente vai trabalhando isso, o que é melhor para ela também, né? Então, e vai ter gente que vai estar 100% aqui, obviamente, né? E 100% nas características de estética, acho difícil, tá, gente? Porque em cadeia cinética fechada a gente consegue entregar ótimos resultados de estética. E em cadeia cinética aberta, os movimentos dificilmente serão muito funcionais, né? Eles acabam ficando pouco funcionais e pouco útil para a vida da pessoa. Então, se a gente falar do que a gente faz aqui, a gente está muito mais no espectro de cá do que do de cá. Né? Isso é parte do nosso trabalho, é parte do que é a Axon, que é um hub de qualidade de vida, saúde, né? É o espaço, a nossa proposta é essa, né? Nossa comunicação, tudo que a gente faz é isso. Além disso, gente, tem outra coisa que define muito o que é mais e o que é menos funcional. Vou pôr pra cá. Unipodal versus bipodal. Esses autores aí, eu não lembro se foi o Ray Cook ou o Boyle, um dos dois diz assim que ele fala, nós somos os seres bipodais mais unipodais que existem. Porque a gente
anda, né, vive sobre duas pernas, mas por muito pouco tempo na nossa vida a gente está realmente com o peso bem distribuído sobre duas pernas. A maior parte do tempo a gente está distribuindo a carga de um lado ou do outro. Então, tendo isso como princípio do corpo e do movimento humano, nós entendemos então que exercícios unipodais são mais funcionais do que exercícios bipodais, certo? Então, o que eu quero dizer, quando você vai para os movimentos unilaterais, você deixa o treino ainda mais funcional para o corpo humano. Porque é o que representa o que a gente faz, né? A gente só usa as duas mãos para fazer uma coisa quando o humano não dá conta, não é? Ou você vai tomar água, você faz com as duas. Não, né? A não ser que você esteja com o copo do bitelo. Daí você vai querer fazer com as duas mãos. Senão você vai fazer com uma mão só, né? E assim é para tudo que a gente faz, gente, na nossa vida e no nosso dia a dia. A gente acaba optando por fazer as coisas com uma mão só ou com uma perna só. Ou seja, nós somos seres muito mais unipodais. Logo, treinar de maneira mais unipodal deixa tudo mais funcional. Utilizem muito unipodais com os clientes para deixar o treino mais funcional. Só que aí tem um perigo. O aluno tem que conquistar o direito de fazer, né? Tem gente que não tem força, não tem biomecânica, não tem capacidade física para fazer exercícios unipodais. Então você pensa assim, pô, vou fazer um press com uma barra de 10 quilos. Para eu fazer um unipodal, eu tenho que fazer o quê? Com um kettlebell de 5? Eu diria um de 4 devido à instabilidade do unipodal. A inflexão lateral, a tudo que acontece no corpo. Para equilibrar, para ser a mesma coisa que a pessoa faz com a barra de 10. Eu diria 4 quilos. Talvez 3. E é sempre assim. Então daí você vai acabar reduzindo tanta carga que logo a pessoa tá dando tchauzinho só. Porque você pega uma pessoa que faz com a barra bilateral, faria com 5 quilos, com manilha de 5 quilos. Cara, se tirar para fazer com manilha de 2,5, talvez seja pesado demais, já. Talvez ela tenha que primeiro fazer exercícios bilaterais, dos dois lados, para depois ir pro uni. Meio que porque ela realmente não consegue. Vamos pensar em movimentos que não dá pra gente reduzir a carga. Não dá pra gente reduzir um tanto da carga. Os agachamentos, né? Os agachamentos que a gente tem o peso do nosso corpo que a gente tem que carregar ali, inevitavelmente. Quando eu vou fazer um lounge bem feito, ou um pistol, né, um agachamento unilateral, sobre uma perna só. Eu digo bem feito porque as pessoas tendem a distribuir a carga sobre a perna que deveria ser usada só para o equilíbrio, né? Não para o peso, né? A perna que está atrás, ou, né, que tá posicionado somente para o equilíbrio, num búlgaro, num pistol, num lounge, né? No pistol não tem como. Quando eu vou fazer esse exercício, pare e pense assim, com quanto o meu cliente consegue abaixar de back squat, agachar? Meu cliente agacha com 50 kg de back squat. Ótimo, é a carga máxima dele que ele faz o agachamento com a barra nas costas. E ele pesa 90 kg. Quando eu trago ele para um lounge unilateral, é a mesma coisa que ele está fazendo um back squat com 45. Entenderam por quê? Faça a conta. Sobre essa perna aqui, ele vai ter 45 quilos mais, não é? Eu tirei uma perna fora. É o peso do corpo dele, 90 quilos sobre uma perna só. Com as duas, 50 quilos a mais. Tirei 50 quilos a mais. Quando eu levo o cliente para os unipodais, a capacidade de carga ela reduz e daí você tem mais a variável equilíbrio. Base de core, antiflexões laterais, anti-extensões. Meu, a carga ela reduz muito. Então um cliente que agacha com 50 quilos, dificilmente ele fará
um lounge com uma barra nas costas. Dificilmente, ele precisa agachar com 70, 80 para começar a adicionar um pouco de peso aqui. Por isso que quando a gente coloca a mulherada para fazer o búlgaro com um kettlebell de 12 míseros quilos, elas choram. Porque, gente, 12 quilos sobre uma perna para uma mulher de 60 quilos é a mesma coisa que ela estivesse fazendo um back squat com 42. Entenderam? Porque é metade do peso dela mais o kettlebell. Mais o peso do kettlebell. Por isso que tomem muito cuidado ao usar. Porque tem gente que não conquistou o direito de fazer os exercícios unilaterais ainda. E o nosso objetivo é fazer com que ela faça. Mas não vai conseguir. Uma senhora não consegue fazer um lounge, vai sentir dor, porque é muita carga. E não tem adaptação pra gente fazer, gente. Tipo, a gente não consegue reduzir esse peso. Eu não consigo pegar os dois braços da mulher, cortar, deixar fora, vai lá, faz o lounge, depois nós costuramos de novo. Não dá! Entende? Então, nesses casos, a gente realmente tem que trabalhar os bipodais, os bilaterais, primeiro com qualidade, daí a pessoa vai ganhando força, vai subindo carga, conforme isso acontece, a gente vai trazendo para os uni. É muito triste isso, porque a gente queria achar uma solução para isso, né? Pensa numa senhorinha bem idosa já, tipo, meu, ela nunca vai conseguir fazer, porque o processo de envelhecimento dela, ele é muito rápido, então o ganho de massa dificilmente vai acompanhar, ela não vai conseguir subir muitas cargas. Isso decepciona tanto a gente como profissional. Puta, cara, né, olhar pra Dona Rosa, ela não vai fazer lounges. Porque eu não vou conseguir dar carga suficiente pra ela pra isso e vai ser pesado demais, ela vai sentir dor. Entenderam? Então, entendam que usar unilaterais é mais funcional do que usar bilaterais. Porém, é mais avançado. Né? É muito mais avançado. Certo? Muito mais útil, core, né? Muito mais funcional, com certeza, mas muito mais avançado. Certo? Existem várias progressões que a gente vai fazendo daqui até chegar lá. Então tem muito exercício aqui que vai passandinho até o aluno conquistar mesmo pra gente ensinar mesmo o aluno a fazer no unipodal. Principalmente Então, para esse público mais sedentário. Por exemplo, né, eu lembro do exemplo aqui do lounge, né, das passadas. Um jeito de deixar mais fácil é fazer um step up. Que você vê daí, por exemplo, a Dona Rosa fazendo step up, uma caixinha mais baixa. Daí você regula a altura, amplitude. E daí como é que você faz com a Dona Rosa? Você vai aumentando a altura da caixa. Talvez não consiga aumentar muito, né, Dona Rosa? Não faz uma caixa, um caixote grande. Essa aqui deitado, do jeito mais baixo. Mas talvez, se ela treinasse com a gente 3 vezes por semana, talvez ela já tivesse virado para uma caixa um pouquinho mais alta. Assim. Talvez. Sim, talvez não. E avançasse um pouquinho mais. E assim serve para todos, gente. Os presses, a gente gosta de fazer eles sentados, daí semi-ajoelhados, daí de pé, porque daí você reduz a distância do core, né? E daí você, o centro de gravidade fica mais perto do chão. Daí você exige menos core, deixa menos aberta a cadeia cinética, isola um pouquinho mais e você vai progredindo. Então, um press bilateral ele começaria aqui, daí depois eu faria sentado, daí eu faria semi-ajoelhado, com um joelho no chão e outro posicionado, e iria. Assim vale para as puxadas, vale para todos os movimentos. A gente vai progredindo, porque a nossa missão é trazer o cliente no unilateral. Mas a gente sabe que a grande parte dos clientes, principalmente os mais velhos, não vão chegar nunca, mas a gente vai trabalhar como se a gente fosse conseguir chegar. E já os jovens, gente, fez um trabalho bem feito. Você nem vê, você passou, chegou, já era. Vai rápido. Chega rápido nisso. Quando vocês estiverem observando ali nos treinos, ali, os exercícios, sempre façam 2 perguntas, né? Como que eu facilito esse exercício ou como que eu dificulto? Então, você sempre tem que estar pensando nisso, todo momento, com todo exercício. Se é prancha, se é press, agachamento, com barra, sem barra. Sempre tem um jeito de facilitar e sempre tem um jeito de dificultar.
Seja aumentar igual, amplitude, diminuir a amplitude, aumentar peso ou não. Né? Adaptar o movimento mesmo ali. Sempre tem um jeitinho de... E logo a gente vai facilitar, perguntar, dificultar. tá? Então logo do nada vai chegar ali, ó, e se esse aluno tivesse sentido uma dor no ombro agora? O que você faria? A gente vai chegar ali quietinho do ladinho ali, assim, só pra ver se vocês sabem o que fazer. Porque esse é o maior desafio do trabalho, né? Não é o que está previsto, é o que não está previsto. Mais dúvidas sobre treinamento funcional, gente? Vocês viram a gente falar de escadinha de agilidade aqui? Isso não é treinamento funcional, tá? São acessórios que podem ser usados numa parte muito específica do treinamento funcional, que é a parte metabólica, na verdade é o HIIT. E não é treinamento funcional. Mas como quando Michael Boyle deu o nome treinamento funcional, isso era muito diferente, né? Então foi para isso que as pessoas olhavam. Tinha lá a barra, tinha lá os exercícios tradicionais da musculação, mas o que tinha de diferente é a galera usando umas bolas, usando as escadinhas, usando os cones e tal. Foi isso que chamou a atenção. E por isso que isso virou uma falácia, né? Que vocês aprendem até na faculdade lá. Para ter treinamento funcional tem que ter escadinha de agilidade e tudo mais. E a gente quer tanto mudar esse conceito que a gente fala pouco que a gente é treinamento funcional para fora, porque a gente quer mudar essa característica, a gente não quer ser confundido com isso, com um circuitão de escadinha de agilidade e tal. Então a gente nem fala muito. Né? Vocês não ouviram falando, é um estudo de treinamento funcional. Nunca vão ouvir eu falar isso. Mesmo eu acreditando que lá no fundo é o que nós somos. Mas eu não vou falar por quê? Porque está implícito na mente do nosso cliente que o treinamento funcional é uma aula de circuitão com os exercícios desses. Está implícito no médico que atende o nosso cliente, no personal que vem ou não vem trabalhar aqui. Né? Está implícito em todo lugar. Então a gente não diz isso e a gente procura esconder a escadinha de agilidade. Então a gente tem, mas vocês viram que ela fica sempre escondida? Que a gente só tira para usar e guarda e volta? Não é sem querer, é um combinado nosso. Teve um dia, o Lucas vai pensar, caralho, é verdade. Antigamente essa escadinha ficava o tempo todo esticada. Lembrou agora, né? Porque antigamente ela ficava... A gente deixava a escadinha esticada ali na grama. E daí teve um dia que a gente discutiu e falou, velho, vamos esconder essa porra. Quando a gente precisar usar, a gente coloca, quando a gente não, porque a gente não quer parecer esse lugar. A gente não quer parecer mais isso. Então, se for preciso dizer que a gente não faz treinamento funcional para a gente não parecer mais esse ambiente como é, e eu digo assim que a culpa não é do cara que deu o nome para o método, a culpa não é nossa, a culpa é do profissional de educação física. A culpa é, de maneira geral, do profissional de educação física, que faz um trabalho muito mal feito com o treinamento funcional. Então a galera pega, vai lá, faz um curso de um final de semana do JOPEF. Existe JOPEF ainda? Nem existe mais, não pode, deve existir. O JOPEF é um congresso que tem 1000 cursos, você compra o curso e vai fazer. Será que acabou já? Vai lá, faz um curso de um final de semana, faz um curso online agora, né? Faz um curso de 40 horas online, vai numa salinha lá do fundo da igreja, pega 20 veinha e começa a dar treinamento funcional, gente. Coloca conceitos que o treinamento funcional é contra, né? Tipo, coloca o jump não sei porquê, cara, que coloca uma porra de um jump junto do treinamento funcional, sendo que a galera que deu o conceito pro nome disso, superfície instável não combina com trabalho de força. E daí, porque poderia colocar, não é um problema, se você usar para os conceitos da propriocepção, os conceitos que vêm da fisioterapia. Mas os conceitos que vêm do treinamento funcional para o trabalho de força, velho, você vai colocar um jump. Pra pessoa ficar pulando, fazendo agachamento ao mesmo tempo, só para fazer o joelho cisalhar, né? Falar, cara, eu quero acabar com esse joelho quanto antes, parece. E daí é isso que a gente vê. E o que a gente vê na internet é isso, são salas horríveis, com profissionais mal preparados, desenvolvendo um trabalho meia boca, que não vai entregar resultado pra galera. E isso gera um preconceito. Minha tia, quando eu abri
minha tia é falecida já, minha tia. Quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho há 10 anos atrás, e com 1 ano e meio, 2, ela me mandou uma mensagem, me procurou, falou, Leandro, eu queria fazer um tipo de treino desse aí e tal. O que eu procuro? Eu falei, procuro um espaço de treinamento funcional e tal, pra você treinar. Ela foi, e assim, uma senhora completamente sedentária, nunca tinha feito atividade física nenhuma, e o profissional mandou ela pular na caixa. E ela falou, não, mas eu não consigo. Sei lá, acho que minha tia fazia 20 anos que ela nunca tinha perdido contato completo com o chão na vida dela. E daí mandaram ela pular numa caixa. E falou, não, o trabalho de potência é muito importante, pode pular. Ela pulou, travou, ficou internada, teve que tomar morfina por causa da dor na coluna que ela ficou no dia seguinte. E nunca mais voltou para um lugar de treinamento funcional na vida dela. Morreu já e nunca mais voltou num lugar de treinamento funcional na vida dela. E é isso que acontece, a gente é um pouco vítima disso. Porque, né? Como é que a gente vai lutar contra 1 zilhão de gente fazendo merda? Aí. Não tem muito o que a gente fazer. Então a gente tenta até usar pouco, né? Que a gente trabalha com treinamento funcional, como comunicação a gente não conta isso. Porque para não cair nessa bosta, desse preconceito que está preso por causa da má atuação de muitos profissionais ao longo de muitos anos. Ok? Vamos para o Pilates? Ou tem mais alguma dúvida do treinamento funcional? Só entrando no mesmo ponto da escadinha de agilidade. Aqui também tem o Bozu, só que eu nunca vi ser usado ainda. Usei ontem. Eu não vi ainda ser usado. É a mesma ideia, deixa escondidinho, vai usar. O Bozu é a mesma ideia da escadinha de agilidade. Causa um preconceito gigante. Você vê a meia bola, você vai falar assim, ih, olha o treinamento funcional aí, né? Tipo, e ela é útil porque ela, principalmente pro trabalho de core, tá? Ela é útil, muito útil pro trabalho de core, porque você traz uma superfície instável para treinar core. Então, quando o objetivo é treinar core, você vai trazer uma superfície instável. E eu tirei e usei ontem com a Terezinha, vocês podem ver depois do treino dela, mas eu deixei ela fazer um empurrar com a bola em cima da Bozu. Só que assim, ó. E ela ficou do lado do barrel, porque ela mal conseguia. Porque daí aqui ela conseguia subir e ficar parada na Bozu. Mas daí eu fiz o quê? Eu mudei o centro de gravidade dela quase nada, né? Porque era só os braços, porque era aquela bolinha do Pilates, né? A overball. E avancei e voltei. Quando avançava, core, entendeu? A flexão. Ela queria fazer uma flexão dela, tinha que fazer uma força de core para não fazer. E na superfície instável precisava fazer uma força maior ainda. E foi isso. Ela tinha que fazer 20 vezes isso aqui, ó. Então, e o que é legal? Baixa intensidade, volume, foi muito bonitinho, porque daí no último ela pegou assim, jogou a bola no chão, fiz 26. Saiu assim. E é uma delícia atender esse cliente. Eu falei, cara, olha que legal. Entendeu? Básico, simples, bem feito. Então, são super úteis esses acessórios. Só que tem um puta no preconceito. Então a gente deixa escondido, a gente tira, usa pro cliente que precisa. Quando o cliente precisa, terminou, guarda e esconde. Esconde. Ao passo que outros materiais, como os pesos, os remos, a gente quer deixar à mostra. No mais visível possível. Porque o preconceito das pessoas mostra, nossa, que treina de verdade, porque tem peso e tal. Vontade, eu já falei várias vezes para os meninos, vontade de a gente comprar uma máquina e nem usar, tá ligado? Deixar ela ali, assim, só pro preconceito do olhar da pessoa, porque acha que se tem uma máquina grande, o treino é intenso. E as pessoas que acham isso não aguentam fazer meio treino da Axon com peso corporal. Com peso corporal. Mas não compreendem isso, né? E é um trabalho nosso também de educar o nosso cliente, de fazer o nosso cliente compreender isso, né? Entender como é que funciona a nossa metodologia. Eu tenho um amigo da musculação, eu falo que ele é fisiculturista, ele não compete, mas ele mantém a texto dele em 2.500 aí há uns 3 anos, tá vivo ainda. E é um armário de grande, assim, e ele treina certinho mesmo, ele não é aquele cara desproporcional, não, ele treina a perna pra caramba,
Eu passei os exercícios de mobilidade para ele fazer, então ele faz os nossos... Chega na academia lá, ele faz gato-vaca, faz trabalho de mobilidade lá. Falou que no começo riam dele, agora um monte de gente faz. Agora tem um monte de gente fazendo lá no cantinho, mas ele faz todo o trabalho de mobilidade bonitinho, treina certinho, cara. Muito forte. E daí quando... Ele é de Florianópolis, meu compadre, né? Eu sou o padrinho do filho dele. Quando eu vou pra lá, eu treino com ele na academia convencional, e quando ele vem pra cá, inclusive ele vai estar semana que vem aí, ele vem treinar comigo na Axon. E é engraçado, porque como são estímulos diferentes, cara, o dia que eu fiz treino com ele lá, quase não consegui, fiz treino de perna, eu quase não consegui voltar. Dirigir, mudar, frear o carro e marcha, não conseguia, minha perna não respondia. E o dia que ele treinou aqui, cara, ele fez o Murphy, lembra que ele fez o Murphy? Uma vez. Mas antes disso, fale do Dead Uni, lembra? Com a carga. Vai fazer com ele? Nós fomos fazer deadlift unilateral. Cara, travou a lombar dele. O cara ele faz back squat com 140 quilos, velho. Vocês entendem isso? Ele faz 15 repetições. 140 quilos, pá. Aqui, ó, coxa do caboclo gigante. Deadlift unilateral, 16 quilos. Fizemos o primeiro round. Ô, Leandro, tá travando minhas costas, cara. Dá pra reduzir essa carga aí? Não tem antiflexão lateral. Porque só faz exercício bilateral. Só faz exercício bilateral. E daí esse é um negócio que dentro da musculação não faz nem sentido. Porque se o conceito da musculação é isolar o máximo possível o músculo envolvido, o unilateral é melhor, velho. Ué? Eu não tô trabalhando dois, tô trabalhando um músculo só. O foco tá todo ali, ó. Tá todo no meu vou fazer um press, todo no meu deltoide anterior do braço direito, depois do deltoide anterior do braço esquerdo. Até pensando nos conceitos mais básicos do que é a musculação, que é isolar o máximo possível o músculo-alvo e arregaçar com ele, o unilateral seria muito mais interessante, mas ele, principalmente para os treinos de perna dele, ele só faz exercícios bilaterais. Eu ensinei ele, eu falei, Maurão, cara, larga um pouco o back squat, faz uns lounges, cara. Daí dói meu joelho. Cara, o cara faz agachamento back squat com 140 quilos, não consegue fazer o lounge com peso corporal. Porque falta o quê? Antiflexão lateral. Não tem aqui, ó. Entendeu? Não. Daí ele ficou, será que é por isso que eu não consigo correr, cara? Começa a doer meu joelho, meu quadril. Falei, homem, você pesa 120 quilos, cara. Você pôs lado aqui, tua envergadura é gigante, cara. E você não consegue segurar o teu corpo. Entendendo? É isso. É isso. E o quão bom é até para esse cara, entende? Fazer esses movimentos. Até pro cara que tá mais no extremo da musculação. Ter elementos do treinamento funcional na aula dele. No treino dele. Na rotina dele. Até para esse cara é. Quem dirá para o nosso aluno que é um senhor que só quer qualidade de vida e saúde? Quem dirá? E o que é incrível de uma situação dessa, né? A gente faz isso, mas hoje já fazem desde setembro, quase um ano, que a mãe dele treina, a mãe dele é de Prudentópolis, treina na Axon de Prudentópolis certinho. E ele que paga. Ele que paga. Ele veio pedir, né, nessa brincadeira sozinho, e falou, cara, minha mãe foi fazer academia lá, uma bosta. Não dá, cara, ela tem que treinar aí com vocês. Então, vamos fazer um esquema aqui para ela fazer. Diga que eu paguei 1 ano já à vista para ela não parar. Daí eu falei, cara, a senhorinha tá indo lá, tá adorando, Dona Reni, melhorou, o joelho não tá doendo mais, tá feliz, tá tendo resultado, ele tá muito feliz com isso. Eu falei, cara, olha que legal, né? É esse o nosso trabalho. Sabe? E sinceramente, gente, pensando que a gente tem muita gente no mundo e poucas Axons, eu prefiro que o nosso espaço seja ocupado pela Dona Reni, não pelo Mauro. Porque eu quero que as pessoas se movimentem. O Mauro, se arrancou tudo, ele vai treinar igual, cara. Ele vai pegar umas pedras e vai ficar erguendo umas pedras na rua, tá ligado? A Dona Reni, se não existir a gente, não tem atividade física na vida dela, velho. Ela vai fazer o quê?
Vai pra onde? Vai fazer um pilates com uma físio? Vai fazer o quê? Como é que ela vai treinar? Como é que ela vai treinar se não for a gente? Então eu falo que se eu puder escolher, eu prefiro atender esse público específico, que talvez seja até mais difícil em conhecimento, né? A gente exige muito mais da gente, pessoa com dor, com limitação, com um monte de questão, do que atender uma pessoa que pode treinar em qualquer lugar. Né? Tem cliente que a gente tem vontade de falar, viu? Vai, cara, deixa a tua vaga para quem precisa. Isso aqui de verdade, porque esse é o nosso trabalho. Certo? Mais dúvidas? Treinamento funcional? Batido o martelo? Vamos ao Pilates? Vamos falar de HIIT. HIIT? Tá bom. Falar de HIIT, daí Deixa eu chama o só Pilates pra outra. pausar o vídeo. Que daí eu faço